Recording das Eu sempre me assusto com essa voz. Eu Eu escutei só do não nada, assusto quando assim. sou eu que ponho. Normalmente. Mas tá. Nós vamos começando. Isso vai ser gravado, a gente vai disponibilizar para vocês, para caso vocês precisem acessar isso de novo. E vamos lá. Boa noite, gente. Que bom que vocês vieram aqui com a gente hoje. Foi uma ideia meio de última hora. E aí nós pedimos a ajuda da Anne e da Camila e elas aceitaram, porque elas são maravilhosas. E a gente queria trocar um pouquinho de ideia com vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre como vocês estão, como tá a experiência de vocês sobre o projeto. Mas a gente trouxe a Anne e a Camus aqui para hoje para a gente falar um pouquinho sobre o processo de produção que elas tiveram na cena delas. Então, elas vão falar um pouquinho pra gente sobre os personagens, sobre como elas conseguiram fazer personagens legais, seguindo o briefing que tem, né? Limitações, e a gente sabe que não é tão fácil assim, a gente entende. E aí, com isso, vocês podem ir pensando no que vocês podem ainda implementar no cena de vocês e em como resolver alguns problemas que vocês possam estar, algumas dificuldades que vocês possam estar sentindo no projeto de vocês. Posso dar só uma palavrinha? Sobre a última vez que a gente teve lá o contratempo com um artista que a gente trouxe, né? A gente queria pedir desculpa pelo que a gente acabou criando uma expectativa e a gente não conseguiu atender vocês. Então, a gente sempre está tentando melhorar com os nossos bate-papos e também como foi o andar da carruagem. A gente conversou entre nós três que talvez vocês ficassem muito mais confortáveis em ver pessoas que passaram pelo processo de vocês pensando como vocês. Então, eu acho que fica muito mais acessível, sabe? Vocês não vão, tipo, tipo. E as meninas são muito fofas, sabe? Então, tipo, eu acho que é uma oportunidade legal. São muito fofas, são muito fodas. Vocês vão ver os projetos que elas fizeram, assim. Tipo, eu sou apaixonadíssima mesmo. A gente baba ovo, mas porque merece. Quando vocês merecem estrelinha, a gente põe mesmo, sabe? Então, a gente achou que dessa forma talvez se sentisse mais confortáveis de perguntar para as meninas e, tipo, realmente tirar dúvidas que elas conseguem. Se for uma coisa mais técnica, a gente ajuda por aqui também. Mas eu acho que é mais tranquilo. E se vocês gostarem também dessas. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo, tá bom? E se vocês gostarem, avisem a gente, porque daí a gente já pensa em fazer isso em outros projetos, né? Trazer outras pessoas, ou trazer as meninas novamente também. E é isso. Te passo a bola para elas já começar. Vocês querem fazer perguntas? Diz pelo menos um sim no chat pra gente. Que bom que vocês gostaram da ideia, gente. A gente fica feliz de saber disso, porque eu acho que nós temos muitos alunos que adorariam fazer isso também. Eu acho E que seria bem fácil. Sim. E respondendo a Karime, sim, elas têm as mesmas restrições dos briefings de vocês. E vocês vão ver que elas fizeram realmente coisas lindíssimas com as mesmas restrições. Eu acho que dá para começar, né? Bom, tá bom, eu vou compartilhar minha tela, então. Vai, Anne! Uhul! Agora é minha vez! Vocês estão conseguindo ver direitinho? Ai, sim! Sim, Ai, perfeito. meu Deus! Então, gente, eu quero falar aqui que a ideia inicial do meu projeto era totalmente diferente dessa ideia aqui. No caso, eu só mantive o lápis, que a partir do primeiro projeto ele ia sair de um planetinha. Aí, depois eu falei, cara, tá faltando alguma coisa e eu acho que é personagem. Aí eu falei, pô, como é que eu posso fazer um personagem aqui? Pensei comigo mesma. Porque tipo assim, eu poderia fazer um robozinho e tal, mas eu queria fazer astronautas. Eu falei, não, eu vou fazer astronautas, vou fazer a princípio um só para ver como é que vai ser. E eu tive a ideia, né, de fazer só a bonequinha aqui. Deixa eu ocultar esse aqui, que dá para ver, acho que a cabecinha. Ih, tá sem cabeça. Então não dá para ver a cabecinha, gente.
Mas enfim, ela tem uma cabecinha de estrela e eu pensei assim, pô, como é que eu posso fazer esse corpinho? Aí eu usei Metabol. Eu comecei, né, a colocar aqui o corpinho aqui no meio. Olha só, meu computador tá travando um pouquinho, porque ele é meio lento. Olha, tá vendo? Eu fiz o corpinho de Metabol, criei primeiro um abol mesmo, escalei ele, né, em Z, para poder ter uma estrutura melhorzinha no corpo. Aí os bracinhos também, as mãos. Então aqui, assim, eu usei vários tipos de formas de metabol, porque não tem só a bol, tem outras formas também. E fui colocando os acabamentos, né? O cintinho aqui é um torus, esse aqui é um cubo também. Fui incrementando, né? Esse vidro também é ó, uma esfera, um cilindro, tá vendo? E eu fui montando da forma que deu para mim. Os bracinhos também. Deixa eu vir aqui, ó. Olha só, bracinho, são várias partes de metabol. Olha, essa aqui é metabol cápsula. Que fofinho. Olha, ficou uma gracinha. Ele tem um quadrado aqui na ponta. Eu vou desmembrando aqui para vocês verem Uhum. melhor, né? Olha, esse aqui é um metabol quadrado, esse aqui é a metabol mesmo, esse aqui é a cápsula. Aí eu fui montando dessa maneira. O lápis também eu fiz, né, com as formas bem básicas, no caso que colocando uma dentro da outra para poder encaixar certinho, né, e dar a sensação do lápis. E é isso, gente. Olha, essa prancheta aqui também é metabol, que olha, eu coloquei várias partes também, ó, achatada e tal, para conseguir fazer. A fumacinha, tipo, foi tudo com forma básica mesmo. Isso aqui eu procurei fazer com Geometry Notes, que é maravilhoso. Facilita muito a vida da gente também na modelagem. E é isso, gente. Não tem muito mistério, assim. A princípio eu tive dificuldade, eu gastei muito tempo mesmo Uhum. tentando fazer essa forma de corpinho, seguindo umas proporções assim que seriam coerentes, tentando não penetrar no lápis também, né? Tentando Uhum. fazer o corpinho não penetrar no lápis. Então foi esse tipo de cuidado que eu tive, né? No final, o meu projeto ele ficou assim. Aqui a Metabol já está transformada em mesh, porque para poder aplicar uma textura, uma cor que eu quisesse colocar no macacão, eu apliquei, né, a mesh dele e ficou dessa forma, né? Anne, você Será que pode eu falar consigo para botar? gente um Oi. pouco como é que você procurou outras referências? É que também a gente tem muita Hum, dificuldade de. É tipo assim, porque na nossa cabeça às vezes é muito óbvio, né? Mas a gente sim. sabe que não é óbvio. Então, se você puder Não. também falar Uhum. como que você pesquisou, né? Tipo, para que eles. Ó, para Quer que que eu você mostre possa. minhas referências? Eu Por posso favor. mostrar também. Aham, Beleza, eu posso entrar aqui no ArtStation rapidinho? aham. Já tá aqui. Dá dando para ver direitinho aí? Sim. Beleza. Aqui. Fiquei minha apresentação. Deixa eu descer aqui. Tem as referências. Esse aqui é o briefing, né? Que a gente tem que seguir da escola, é o mesmo do pessoal. Aqui é uma aplicação que eu fiz. Aqui, ó, as minhas referências. Então, gente, Pinterest comeu feio. Eu fiz toda a minha Um monte de pesquisa. coisa, né? Olha, é muita coisa que tem aqui. Eu não sei se eu consigo dar um zoom. Dá dando para ver direitinho? Tá. Uhum. Tá? Então, a princípio, quando eu não era personagem, eu pesquisei muito assim, foguetinho, lápis, foguetinho saindo dos planetas, como é que a fumacinha iria ficar. Aí depois, muita coisa assim relacionada a ciências, mais voltada para o kids, porque como era a feira de ciência para criança, eu também pesquisei muito a respeito disso. Nada muito assim, de adulto e tal. Procurei alguns símbolos também referente à ciência, alguns símbolos de fórmulas para poder agregar inicialmente no meu projeto. E aí, quando eu quis fazer o personagem, eu procurei muito astronauta. Aí tem aqui, ó, é pequenininho, mas dá para ver que astronauta montado no lápis, astronauta montado numa motinha. Tem aqui, ó, o ET. Não sei, dá para ver, gente? Acho que dá, né? Dá. Tem um ETzinho aqui.
e um astronauta na motinha. Então, eu queria ver como é que o corpo deles se comportariam em cima de um objeto, né? Então, eu procurei fazer esse tipo de pesquisa. Aí, quando foi sugerido eu colocar mais símbolos, tipo colegial, tipo globo, a pranchetinha, aí eu também fui em busca de referências, lápis, régua, o globo, mochilas, tudo que fosse realmente referente ao colégio, entendeu? A escola, assim, eu pensei, meu pensamento foi muito voltado assim, pô, é uma feira de ciências na escola, então vamos pesquisar coisas sobre escola mesmo e espacial, bastante cores também, planetas bem coloridos, porque eu queria fazer algo bem colorido também, que chama muita atenção, né, de criança, como era voltado para a criança, para chamar a atenção da criança para a feira de ciências, então eu tive esse pensamento. Usar também bastante as cores para ficar bem divertido. E o que eu achei legal de eu conseguir olhar nas tuas referências é realmente a tua arte final. Porque tudo que você colocou ali de fumacinha, você deu a tua leitura, mas, tipo, realmente a forma, no geral, o shape tá muito parecido. Ficou bem legal. Sim. Ai, que bom. Ah, deixa eu te perguntar aqui. Cadê? Opa. A Júlia perguntou como é que foi para fazer as estrelinhas que você tem aí na tua cena. Então, as estrelas, elas são com a forma básica mesmo, as formas extras que a gente ativa. A gente ativa um addon, né, que tem outros tipos de formas. Então, eu fiz a estrelinha e eu modifiquei os parâmetros nela. Tem um menuzinho, né, com os parâmetros ali. Então, eu vi quantas pontos eu queria, qual seria a espessura dela, se ela iria ser mais marcada ou mais suavizada, né? Existem esses parâmetros ali, então dá para você fazer uma boa regulagem também. Aqui também, ó, tem os modificadores que eu utilizei, que foi subdivisão, usei bevel a meu favor para poder fazer essa regulagem bonitinho. Respondeu direitinho? Sim, Ai, ela que bom. agradeceu. Nada. Vocês liberaram o Extra Objects para o pessoal? Que é para as estrelinhas é o providencial. É, Sim. A gente libera só por causa das estrelinhas. Sim. Na nossa turma lá, teve um rapaz, eu acho que foi o Lucas, que fez uma cena cheia de engrenagens, super isso. aproveitando também das coisas do Extra Objects. Então, às vezes, vale a pena dar uma olhada também o que mais que tem para o pessoal É que está aí. verdade. E às vezes você olha um negócio e tem uma ideia, isso aqui pode funcionar para fazer tal coisa na minha cena. Sim, às vezes casa, né, com a sua ideia. Aí quer fazer algo, sei lá, espacial, mas um observatório. Aí você pode colocar uma mecânica de observatório ali, né? Isso é muito legal, uma excursão, assim, as ideias brotando, né? Vai fazer uma Muito bom. excursão no observatório, tá? Vou fazer de novo o projeto 1. Ai, né? Vamos fazer. Foi tão gostoso, gente. Eu adorei. Eu gosto assim, vocês acabaram de entregar o projeto 3. Ontem. Então, eu quero mais. Ontem. Ontem. Calma, semana que vem a gente conversa. Semana que vem eu já mudei de ideia. Semana que Sim. vem a gente conversa, que semana que vem já tem mais um. Tá. Mas, Oni, se você Hum. puder, fala um pouquinho pra gente como que foi o seu processo de, sei lá, como que foi o processo no todo, assim, fala um pouco como que foi que você se sentiu, se foi, quanto tempo você levou pra achar que a ideia funcionava, sabe? Coisas assim, tipo, Sim. como que Como foi é o que foi o meu andamento, processo, né? O andamento processo, do. Então, a princípio eu fiquei desesperada, porque como eu já mexi um pouquinho com Blender, aí veio a proposta, não pode entrar no modo de edição. Eu fiquei tipo, cara, como assim? O que que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada sem modelar. Eu fiquei desesperada. Aí depois foi surgindo uma ideia daqui e dali. Aí eu também fui vendo a thread dos meus colegas da minha turma, que também me ajudou bastante, sim, facilitou muito olhar como é que o pessoal estava fazendo o projeto deles. E aí eu fui vendo que era possível, assistir as aulas. Aí, então, a princípio foi bem difícil, porque a gente meio que tem um vício, né, de logo entrar no modo de edição, já mexer em tudo.
E quando você fica limitado assim, você se assusta de cara, mas depois você vê que é possível fazer muita coisa bacana só com as formas primitivas, assim, sem editar nada. Você consegue fazer uma cena bacana. E ao longo do meu processo eu fui vendo isso, fui construindo. Eu até cheguei numa imagem que o Anderson até falou, olha, eu acho que isso aqui está muito bem construído e tal. Só que eu queria fazer uma imagem em modo paisagem, assim, né, comprida, que eu sabia muito bem lidar com imagens quadradas, até porque eu fazia muita coisa para rede social. Aí eu me forcei, eu procurei me forçar, refazer o meu projeto, porque eu mudei totalmente de ideia. Eu falei, não, vou fazer em modo horizontal, né, imagem horizontal, modo paisagem, e vou me forçar ali a fazer algo que eu tenho dificuldade, que é justamente para eu pegar um outro tipo de percepção. Agora eu só quero fazer em modo paisagem as imagens. Só quero fazer formas horizontais mesmo, mais horizontais. Mas assim, aí eu fui tendo ajuda do pessoal, tive muita dificuldade com esses aviãozinhos no Geometry Nodes, eu não estava acertando o scattering deles, então eu acabei fazendo eles separado mesmo. Eu falei, não, tá esquisito, vamos refazer. Eu tenho muito esse pensamento, tipo, tá estranho? Não tô gostando? Vamos refazer, sabe? Tava já no meio do processo e eu falei, não, vou fazer tudo de novo. Aí eu comecei uma nova blocagem, comecei a agregar personagens, do nada destravou, desenvolveu e eu comecei a fazer. No começo, realmente, foi muito difícil pensar, né, em formas básicas, você olhar, tentar ver uma cena e imaginar ela assim, poxa, como eu vou fazer isso daqui só com primitivas? Mas depois, quando você começa a fazer, você vai vendo que é possível, vai se encaminhando melhor e logo, logo a cena está aí, está concluída. No caso, iluminação, eu tive bastante dificuldade com iluminação, porque eu nunca tinha usado a luz Sun, né? Eu só tinha usado, estava acostumada a usar aquela que é um plano, a área, né? A área, né? Que é um plano. Uhum. Isso. Isso. Então, eu estava acostumada a usar ela, e aí também tive muito medo de aumentar as luzes, medo de estourar a minha imagem. Foram barreiras, assim, que eu fui ultrapassando ao longo do meu processo. Depois que eu comecei a modelar, que eu comecei a ver minha cena sendo construída, aí sim, eu falei, pô, é possível, cara, eu quero continuar fazendo. E cheguei na conclusão onde eu cheguei. Eu expliquei direitinho? Expliquei, né? Deu para Perfeito, Anne. entender, Perfeito. né? Não me perdi, não, né? Porque eu vou falando, falando, quando eu É, vejo, já fica tô sussa. perdidona. A Patrícia perguntou como que você fez o aviãozinho de papel. Então, o meu aviãozinho de papel, deixa eu botar ele perto, porque eu acho que eu nem me lembro. Então, ele foi dois cones. Eu peguei um cone, achatei, e peguei outro cone, achatei e virei ele de lado. Aí ele ficou o aviãozinho, ó. Você pode ver aqui, ó. Ele tem essa forma triangular. Tem até um errinho aqui, ó. Porque como eu achatei, olha como é que a malha ficou. Tá vendo? Aham. Então, aí eu peguei um cone, achatei, peguei o outro, enfiei aqui, e eu falei, bom, é isso. Eu me perguntei, eu quero fazer aviãozinho de papel, mas como é que eu posso fazer isso? Aí eu fiquei lá analisando, eu falei, o cone, eu posso achatar o cone e fazer triângulos. Aí foi onde eu cheguei nessa conclusão do aviãozinho aqui, ó. Viu? São os cones achatados. Depois eu mesclei os dois, né? Deu um Ctrl J para poder eles Uhum. ficarem juntinhos. Até para não me perder, né, na minha outline, eu estava com medo de mover um, mover outro, então fazer o Uhum. scattering e eles acabarem se espalhando. E ficou assim, gente. Fofo demais. Muito boa a Obrigada. solução, né? Muito criativo também, né? Porque, querendo ou não, é uma Sim, forma que, assim, eu não tinha parado pra pensar como eu resolveria isso. eu também Eu, não. assim, foi uma ótima solução. Parabéns. Porque eu Obrigada. já penso, tipo, é que essa parte de entrar realmente no modo de edição, Uhum. ele faz com que a gente pense de uma outra forma, né? E Sim. quando realmente você tem essa limitação, você pensa, puta que pariu, como é que eu vou fazer? Porque, tipo, tudo eu resolvo o quê? Mexendo nos pontos. Dou um Sim. extrude, né? E é uma solução simples, criativa, e ficou muito bom. Então, Sim. é isso aí.
tenta fazer, vale a pena. Isso. Ela agora vai sim. Ai, quero ver. É isso aí. Ah, e se precisar de ajuda também, quiser falar comigo, mandar mensagem para mim, ou então a gente se encontra lá no chat, porque eu fico conversando com o pessoal lá no chat quase todo dia. Toda vez que eu sento para estudar, eu entro no chat lá. Então, quem quiser falar comigo algum dia, quiser uma ideia ou tiver alguma dúvida, eu puder ajudar, tá bom? É. Sim, muito muso acessível. Muito mais acessível. Gente, e para mais shows como esse, 011, brincadeira. Pronto, gente, é só que eu precisava falar. Quem vê pensa que é Pix. super extrovertido, né? Aham. Quem vê pensa. Gente, mais alguém tem alguma coisa para perguntar para Anne? Anne, você tem mais Ah, eu alguma tenho, coisa que Anne. você gostaria de falar? Ih, lá O vem. Então, que foi o mais difícil de você eu fazer na acho sua que cena? Porque eu tenho o meu chute olhando ela e eu quero muito saber se bate. Então, eu acho que a fumacinha, cara, foi o mais difícil. As Sério, metaballs, né? As malditas das metaballs. fumacinha desgraçada. Gente, isso me deu uma dor de cabeça tão grande. Mas Olha mais aqui, difícil que o corpinho deles? mais difícil que o corpinho dele. Sim. Caramba. Eu não sei se foi porque eu já desenhei, então eu tenho mais ou menos uma ideia de proporções. Então eu falei assim, Hum. poxa, tem um ombro aqui, tem um bracinho, a perninha tem a coxa antes, ela se encaixa no quadril dele, não vem aqui da parte de baixo. Então eu pensei, acho que melhor no meu personagem e eu consegui resolver ele mais rápido. Agora, a fumacinha, entendeu? Esse negócio de botar ela para baixo, porque essa cena aqui não está, né, com ela resolvida. Essa curvinha aqui, até eu enquadrar ela na câmera para poder fazer essa volta por trás do lápis e ela chegar aqui como se estivesse saindo do planetinha, nossa, foi muito difícil, gente. Eu tomei uma coça. Tomei, mas venci. Venci. Ficou lindo. Ficou muito Venceu com bom. Obrigada. honras. Venceu com honras. É muito sobre experimentar também, né? Querendo ou não, a gente tem Sim. que. Oh, arte é sair da zona de conforto, gente. Não adianta. Se você ficar sempre na sua zona de conforto também, você não sai, né? Verdade. E Daquilo é uma ali. questão de teste. Tipo assim, você tem muita liberdade para você testar. Depois que eu entendi isso, que não era tipo assim, coloquei o cubo ali, mas ficou ruim. Ah, vou deixar o cubo ali? Não, eu posso pegar ele, eu posso colocar onde eu quiser. Eu posso transformar ele da forma que eu quiser. Entendeu? É teste. Não gostou? Volta para o arquivo anterior. Né? Tem o Ctrl Shift S, que você pode salvar um novo arquivo, faz a alteração que você quer. E se você não gostar, volta para o arquivo anterior, para a ideia inicial, tenta de outra forma. É questão de teste mesmo, entendeu? Sem medo de testar. Acho que Isso essa é que é, total a melhor dica. Olha, vou testar algo, não sei, salva, Uhum, testa e vê. isso, Sempre vai estar lá o exatamente. arquivo que está salvo para você Isso, voltar. você Então, esqueceu as não vai perder. configuração, você abre lá, vê, era isso daqui, né? Isso, exatamente. Não é que nem uma pintura, né? Você dá uma pincelada errada ali e como é que eu vou resolver isso? Ali não, ali você pode excluir, pode criar de novo, transformar da forma que você quiser. Faz teste, cara. Bota lá, não gostou, tira. Tenta de outra forma, entendeu? Eu tenho uma última pergunta. Você lembra mais ou menos quantos dias você passou só na blocagem dessa cena? Olha, foram muitos dias. O prazo foi o quê? Foi 4 semanas. 4 semanas, um mês, né? Eu acho que eu passei uns Uhum. 15 dias tentando resolver minha blocagem, ou um pouquinho mais. Depois é que eu fui trabalhar textura e iluminação. Mas só para poder organizar a composição, que é o que eu tenho ainda muita dificuldade de organizar, foram mais ou menos uns 15 dias ou um pouquinho mais. Certo. lembrando que é um módulo que vocês não modelam nada, é um módulo que tecnicamente não é muito técnico. Então, Uhum. a nossa ideia realmente agora é vocês estudarem composição, estudarem iluminação, estudarem outras questões, tirando a parte técnica. Ah, eu vou modelar uma. Não, gente, não esquece isso. Eu acho que a gente está muito preocupado com outras questões a primeiro momento e ao longo de cada projeto a gente vai acrescentando isso. Sim, olha aqui, ó. Eu acho que eu tenho algumas imagens aqui.
de alguns testes que eu fiz anteriormente. Isso aqui é porque já estava muito bem resolvido algumas coisas. Uhum. Aí Que você os tem um primeiros espaço para experimentar, né? E isso, olha lá, tipo, mudei formas dos planetas, mas mantendo a ideia, porque a ideia dos astronautas e do lápis já estava, tipo assim, certo. Eu falei, não, eu quero Uhum. isso na minha cena. Tem que funcionar com isso daqui. Então, como eu queria muitos personagens e o lápis, eu trabalhei toda a composição em volta deles para poder fazer dar certo, entendeu? Aí eu fui agregando as outras coisas, olha, fui mudando até chegar no naquele ponto lá do render, gente. Excelente. Belo, antes não tinha nada disso. Eu não tinha o planetinha aqui, eu não tinha. Vendo? Uhum. É isso aí. Muito bom. E aí, Camus, vamos? Vamos. E Hum. vou tirar Dani, aqui se então, você gente. tiver mais alguma coisa a adicionar depois e você quiser falar de novo, fique à vontade, tá? Ah, sim, Agora a tá. gente vai e aí depois a gente pode trocar uma ideia se vocês quiserem, beleza, gente? Show de bola. Vou tirar aqui então, gente. Tá bom, muito obrigada, viu, querida? Nada? Que, ó, eu tava 100% procurando o nome do Ed-On, que o pessoal perguntou, que eu Ah, também não sim! lembrava. Então, deixa eu ver o que que eu tenho habilitado. Acho que é Extra Object, o nome do add-on, né? Isso. Isso. Ah, vamos lá, gente. Eu, assim, de processo da criação da cena, a primeira coisa que eu fiz foi pensar numa ideia, e aí, na semana seguinte, eu ouvi o que era o briefing e falei, opa, peraí, esquece, cancela. Porque eu tava 100%, é um negócio de planetas, eu queria fazer um negócio baseado em horóscopo e não sei o quê. Aí chegou na semana seguinte, é para uma feira de ciências infantil, só usando formas básicas. Aí eu falei, tá bom, cancela, vamos pensar de novo. E aí, com a ideia já do briefing, eu também já mexi em Blender antes, né? Já sabia algumas coisas, mas também nunca tinha feito um projeto com uma limitação desse tipo, por exemplo, né? Então, facilita um pouco porque eu já sei mais ou menos quais são as formas básicas que tem, né? Mas rola aquele momento de, pera, mas isso aqui eu tô tão acostumada a resolver de um jeito, como que eu poderia resolver de um jeito que encaixa com a proposta, né? Então, a primeira coisa que eu pensei foi assim, eu falei, é de ciências, eu quero fazer uma cena com todos os planetas do nosso sistema solar, né? Então, a minha primeira premissa foi, putz, eu quero encaixar 8, 9 planetas aqui numa cena só. Como que eu vou fazer isso funcionar, ter algum sentido, né? Conseguir que isso conte alguma história. E aí que eu falei, putz, geralmente a gente estuda eles todos juntos, né, na ordem certinha. E eu acho que se eu implementar um personagem, alguma coisa que remeta a que puxe também esse contexto de escola, eu consigo integrar isso numa cena que faz sentido para uma feira escolar. E aí que eu falei, putz, podia fazer um professor de ciências, né? Então, para mim, a primeira coisa que eu fiz foi deixa eu procurar se eu acho alguma referência de professor de ciências que seja bem redondinho, que encaixe para fazer, porque eu fiquei muito na dúvida se eu tinha como fazer um personagem que ia ser reconhecível como um professor de ciências só com forma simples. Aí, não sei se mudou para a tela que eu tô vendo. Mudou para a tela do ArtStation, pessoal? Ainda não. Não. Não, ainda Ainda É no não. não? Blender. Deixa eu ver como ele faz isso. Mas, assim, no geral, minha primeira pesquisa foi professor de ciências cartoon. E Muito aí você bom. olha um monte de coisa igual, só que diferente. Aí eu já falei, olha lá, aqui o cara fez um professor de ciências com uma cabecinha redonda, um cabelinho e um bigode. Colocou um óculos, pronto, já é
facilmente reconhecível como professor de ciências, né? Então, eu parti muito dessa premissa que se eu conseguisse, eu conseguiria montar com esses elementos mais básicos, que eu já sabia que tinha dentro das restrições possíveis, né? O que mais eu conseguisse colocar de elementos ia me ajudar a caracterizar mais ele, a deixar com um pouco mais de personalidade, mas ele já passaria como o personagem que eu preciso que ele seja. Então, foi meio que nesse clima que depois eu fui incrementando as canetinhas, fui colocando o livro na mão dele, e aí eu já fui apontando o que poderia ser problema. Na hora que eu pensei, putz, eu queria colocar ele com o livro, com os planetas meio que saindo do livro. Aí o problema vai ser fazer a mãozinha, né? Porque mão é um negócio bem mais complicado. Que foi um negócio aqui que eu resolvi mais ou menos no mesmo esquema da Anne, com um monte de metabol junta, até funcionar razoavelmente como mão no ângulo que eu preciso, né? Então, se você vê no ângulo do render final, ela parece uma boa mãozinha. No ângulo aqui que está na minha cena, ela já é meio amassada e já tem umas coisas aqui que estão clipando um pouquinho, né? Entrando um pouco nas outras, do jeito que não é o ideal, mas que não aparece na minha cena. Então, foi um esquema muito de posicionando as coisas nesse esquema de, olha, o que eu quero ver no final. Me dificultou um pouco, porque eu comecei o projeto com uma composição vertical, né? Eu queria fazer vertical, porque eu acho que pôster de feira de ciências, na minha cabeça, é vertical quase sempre. Então, eu comecei com uma ideia fixa em tentar fazer vertical, e depois, com a quantidade de planeta que tinha, com o personagem, eu concluí que funcionava melhor, que eu conseguia distribuir melhor as coisas na horizontal. Então, no final das contas, para fazer essa mudança, mantive o personagem mais ou menos no mesmo ângulo que ele estava, fui mudando minha câmera, e na hora que eu escolhi uma nova câmera que funciona, é uma questão de ir lá e ajustar, puxa uma coisa para cá, uma coisa para lá. E aí, acho que aqui, além da mãozinha, que de fato é um negócio que eu fiz 2, 3 vezes até ela ficar passável, a única outra coisa que me deu trabalho foi os rastros de luz aqui, porque eles também são muito redondinhos e eu queria eles numa forma que desse essa sensação de movimento, né? Então, no final das contas, aqui eles são toros com modificador de deform, com 2 modificadores de deformar, né? Um para ficar larguinho aqui no meio e um para ela ficar espichada. E aí tudo isso com o shader com um pouquinho de transparência aqui e ali para ficar parecendo linha, né? Mas na real é um negócio sólido também com um monte de escala em cima. E encaixado aqui no cenário onde eu precisava esconder as coisas. Então, um monte de solução assim de se eu puxar um pouco para cá, um pouco para lá, mudar um pouquinho a escala para ver se funciona. E aí, Nossa, acho foi que lindo. a geral desse projeto, né? Luz é um negócio que dá bastante trabalho, posicionamento das coisas é um negócio que dá muito trabalho. Aqui na minha cena eu queria, porque queria colocar os planetas mais ou menos na ordem deles, porque as pessoas que têm mania com as coisas. Então eu queria colocar eles na ordem de mais perto para o livro, para mais longe, os que são mais perto do Sol, para os mais distantes. Então, no final das contas, foi uma restrição que exige um pouco de composição aqui, de tentar encaixar as coisas. Tanto que eu tenho planetas que estão bem, bem lá no fundo, também para funcionar no ângulo da câmera, né? Mas eu acho que no geral é isso. E das minhas luzes sol aqui tem um pouquinho de gambiarra também para eu conseguir fazer esse fundo mais aceso só num pedaço. Então eu tenho aqui isso aqui, se eu não me engano, é um Taurus achatado, esticado, com escalas super esquisitas, para eu só conseguir tampar um buraco, para eu conseguir fazer essa luz mais focada nele, sem precisar de um outro tipo de luz, né?
Mas é Muito isso, bom. metade da. Assim, teve um monte de coisa que foi gambiarrinha aqui e acolá, teve um monte de coisa. Por exemplo, todas as situações, as soluções com o Simple Deform. Eu tive a ideia porque eu vi algum trabalho de um dos colegas que tinha usado um Simple Deform para fazer um negócio que eu não estava esperando que eu ia conseguir fazer. E falei, opa, se ele fez esse negócio redondo assim, eu vou tentar, né? Vamos ver se eu consigo que saia um negócio mais ou menos redondo. Então, bastante coisa também baseada na solução do pessoal. Uhum. Muito bom, cara. Eu adorei o projeto. Ficou lindo. Lindo demais. É muito legal Nossa, você comentar isso, Né, Camus, cara? porque uma das coisas que a gente fala muito para vocês, gente, de aproveitar a comunidade, é por isso, porque vocês acham soluções que vocês não pensariam e vocês veem coisas que não necessariamente solucionam o problema que vocês têm hoje, mas que pode solucionar um problema que vocês se deparem mais para frente, ou que pode inspirar vocês em como solucionar um problema que não tem nada a ver. A gente não sabe como o nosso cérebro resolve problemas. Então, se a gente, quanto mais coisas a gente tiver ao nosso redor que sejam resoluções, que deem pistas para a gente sobre coisas, sobre como resolver coisas diferentes, mais chance a gente tem de, em algum momento, a gente cruzar com um negócio que dá um estalado ali. Então, é muito importante essa participação de vocês entre vocês, porque vocês podem pedir ajuda pra gente, e a gente tá sempre lá ajudando vocês, mas às vezes tem coisa que a gente nunca precisou resolver. Às vezes tem coisa que a gente nunca teve que fazer. Porque cada um tem uma ideia muito diferente. Então, essa ideia da Camus de fazer os toros, usar os toros e achatar eles em alguns pontos e fazer essas dobras neles, eu nunca precisei fazer. Eu teria que sentar e pensar em como fazer, sabe? Então, vocês já têm isso pronto. E as threads, as salas do pessoal que fez esses projetos antes de vocês, principalmente turma 11 e 12, né? Que passaram por briefings mais parecidos com o de vocês, pode ajudar muito nesse sentido. Porque vocês podem achar soluções ali que vocês não esperavam encontrar. E elas podem ajudar vocês em todos os projetos, não é só nesse, porque ele tem restrições, porque a gente sempre vai cruzar com desafios, né? Então, enfim, falei muito, desculpa. Não, mas é bem assim, que nem no primeiro projeto da Anne, teve algumas dicas que vocês deram lá na hora de fazer o material para fazer as beiradinhas do lápis dela mais clarinhas. Eu olhei e falei, putz, não sabia fazer isso desse jeito. Então, no projeto seguinte, eu já olhei e falei, pô, podia usar aquilo lá para tentar fazer, né? E no final das contas, o conteúdo, as threads dos outros alunos, né, o que eles fizeram, tá lá guardado também, né? Então, você entra lá, busca lá. Eu lembro que ela fazia com Bevel e sobe lá 2, 3 resultados, você fala, oh, esse era o cara que eu precisava. Então tem muita coisa que acaba ficando bem mais fácil de você pesquisar. Verdade. tô falando, vocês são muito perfeitos. Tudo pra mim. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Uma coisa importante é que os objetos têm que funcionar na câmera. Fora da câmera, Uhum. não tem problema, gente. Gente. Aqui, ó, nós aqui, coitado, foi esfaqueado meu professor, né? Mas, ó, o preto aqui é transparente. Então, se eu colocar mesmo desse ângulo, talvez ele já não tá mais aqui quem falou. Uhum. Tem outras coisas que estão meio ruins mesmo na maioria dos ângulos, né? A emenda aqui do meu braço também ficou assim, né? É só para fazer essa curvinha aqui na câmera, mas se for ver as costas, é 100% o meme do Homer Simpson. Sim. E eu acho que uma coisa que é importante a gente frisar é que, tipo, no final, vocês têm um render, e o render é uma imagem, então ele vai ficar de frente. É, Esses tipos de cuidado que a Camus falou, a gente teria que se preocupar muito mais se fosse uma animação, porque daí viraria, isso interferiria muito mais na questão da luz. Então, como é para um render final que vai estar estático,
Até que se ela animasse isso aqui, tipo, de frente ainda ia funcionar bastante. Então, às vezes, tipo, se aconteceu comigo um rolê que eu me apeguei muito porque o braço do personagem que eu tava fazendo tava, tipo, no meio do pescoço, basicamente. Mas pra câmera tava funcionando, sabe? Mas eu, teimosa, tava batendo o pé porque eu queria que encaixasse, mas não vai encaixar, sabe? E tá tudo Sim. bem, né? E todos nós passamos por isso. E eu chorei um pouquinho, mas tá tudo certo. Ô, não pode chorar, É, não, eu pelo sou, amor de eu Deus. sou meio maluca também de querer que tudo dá certo, Sim. mas tem horas e horas também, né? Às vezes vai também que nem num projeto como esse, que você já tem bastante limitação, às vezes você ficar pegando naquele um detalhe que não está exatamente no ponto, vai dar um trabalho absurdo para você conseguir resolver ele, para no final das contas você ter o mesmo cartaz, né? Porque do Uhum. ponto que você está vendo, o resultado é praticamente o mesmo. Sim. E Então, às vezes, desgasta acho que mental, né? e Também. dá um nervoso. E aí E, é É verdade. gente, uma coisa muito importante é a gente lembrar que para a gente poder fazer essas gambiarra, a gente precisa ter uma blocagem sólida. E aí é muito por isso também que a gente fala para vocês tanto sobre blocagem, sobre fazer blocagem, sobre tentar enxergar as coisas a partir de formas muito simples. Porque vocês tendo pelo menos essa noção de onde vocês querem chegar, dá para fazer esse tipo de coisa. Porque não dá para solucionar todas as coisas num projeto com tantas limitações. E a gente sabe que o projeto é muito limitante no sentido de não poder modelar, de vocês não poderem usar curvas, por exemplo. Então tem muitas coisas que vocês não podem fazer. Então o que vocês podem fazer, vocês têm que aproveitar ao máximo. A blocagem faz parte disso também, porque aí vocês têm soluções muito mais sólidas, muito mais rápido, né? O que você vai falar antes? Nossa, total. E resolve muito, porque você monta na sua blocagem, você já tem uma ideia do que está perto, do que está longe, do que vai ser difícil fazer, do que é mais simples. Por exemplo, que tem todos os planetas, a maioria redondos, e aí você já sabe, ó, eu quero colocar anéis em volta daquele, asteroide em volta daquele outro, você já sabe que esses já vão precisar de um pouco mais de atenção. Então ajuda bastante a planejar até de tempo e de você não fazer um monte de coisa que no final das contas não vai, você desiste de colocar no seu render final, né? É verdade. Facilita muito. O que me ajudou muito no projeto 2 que eu fiz num período de tempo bem curto, foi minha blocagem. Eu fiz a blocagem, tipo assim, ó, a composição tá funcionando, então bora modelar. Eu parti para modelagem, entendeu? Depois, no finalzinho que eu fiz um ajuste ou outro, que foi muito necessário, mas, tipo assim, se eu não tivesse feito a blocagem, eu estaria perdido até hoje no meu projeto, entendeu? Então, a blocagem, ela ajuda bastante, é muito, muito importante fazer, de verdade. Você lembra quanto você levou pra blocar essa cena? Mais ou Putz, menos? eu eu acho que eu fiquei uns 10 dias blocando ela de começo, assim, e depois fiquei mais uns 2, 3 remudando coisa de lugar, porque eu decidi mudar a orientação da câmera. E assim, também, putz, ficou muito pesado fazer a blocagem. Dá para parar, olhar um elemento em específico que você vira e falar, ah, vou fazer esse elemento que eu tenho certeza que vai ficar na minha cena. Beleza, mas volta até você conseguir fechar a sua blocagem. Não é um negócio, porque às vezes você fica olhando o da blocagem e você fica, ah, mas acho que vai ficar feio. Isso aqui tá muito esquisito. Putz, testa, para um pouquinho, tenta fazer alguma coisa para aquele elemento e volta a encaixar na sua blocagem e segue com a blocagem até você fechar mais ou menos o cenário todo. Eu, pelo menos, gosto bastante de fazer um pouco assim, porque eu, às vezes, monto a blocagem e depois continuo meio perdida. Se eu não tiver, por exemplo, uma cor, um negocinho assim, eu começo a ficar cansada de olhar um negócio cinza. É verdade. Nossa, faz sentido mesmo. Porque quando a gente vê tudo cinza, parece muito estranho,
E é muito difícil da gente visualizar, sabe? E essa questão realmente de pôr só tipo uma corzinha base, né? Tipo, pra gente entender como que isso está se comportando. É, e cinza é triste, né? É muito bom para a gente entender se a blocagem está funcionando, usar as luzes Sim, preliminares também, né? A gente começar a fazer teste de luz ajuda muito a gente a ter noção da volumetria que as coisas têm também. Porque aí quando você põe a luz, não é mais só um negócio cinza, e também já dá a ideia para você de como aqueles blocos vão funcionar dentro da sua câmera, né? Dá uma. Como a Patrícia perguntou, e aí eu acho que é para vocês duas, na real. Se vocês têm referências específicas de apresentação que vocês usaram para guiar como vocês iam fazer a apresentação de vocês. Ah, eu tinha olhado muito os da turma anterior. Acho que foi a do Paulo, que era muito legal. muito boa, né? Mas então, tem algumas apresentações do ano anterior que eu acho muito, muito legais. E depois tem algumas do nosso também. Até tenho que ver direitinho quais que são, porque eu acho que o pessoal do da nossa turma mandou muito bem também, É no verdade. geral. A pesquisa da minha apresentação, eu olhei aquelas apresentações daquele link que você tinha disponibilizado lá, Mi, também. Foi uma ótima base. Do Paulo Anis, porque a dele estava sensacional. Aí eu olhei do Marcelo também, Marcelo, e do Renato Stegum. Aí eu dei uma pesquisada, vi a forma que eles apresentaram, quais foram as etapas que eles apresentaram, tudo bonitinho. E fui tentando replicar na minha, só que no estilo que eu queria. A arte foi do estilo que eu queria. Para a Feira de Ciências do colégio, minha arte era muito lilás, então trouxe a cor roxa lilás para minha apresentação também. Referente à escola, eu coloquei bastante folha de caderno para poder representar, né, o colegial, adesivos, uma parada bem divertida, assim. Mas como base mesmo, eu tive a orientação desses artistas e mais aquele link que a Mi disponibilizou lá nos chats, né? Tá nos links úteis, não é isso? Se eu não me Isso. engano? Aquele link Então, foi a. Eu vou marcar vocês, turma 13, porque aquele link foi a Thaís Peixe, da escola, que me passou para passar para vocês, inclusive. sim, Legal. tá muito lindo aquelas apresentações ali. Um dia eu chego naquele nível. Tá muito bom. Eu sou meio maluca das apresentações também, porque eu adoro ver o negócio bonitinho assim. Eu era a pessoa que fazia as cartolinas desenhadinha Ah, sim. na escola. Então, eu sou meio suspeita, mas assim, você tem gente também que gosta de ser um pouco mais conciso, de ir um pouco mais direto no assunto. E aí eu acho que é muito também dividir a questão, né? Você Sim, vê sessões que são legais você ter num projeto desse. Bem, esse é, projeto não é um projeto de modelagem. Então, você vai focar no resto dos outros elementos que compõem a sua imagem. Então, teste de ângulo, de composição é legal mostrar, sim, porque geralmente varia bastante enquanto você está trabalhando, e aí você consegue mostrar um pouco do avanço, né, do que você foi pensando até para chegar até a decisão final que você teve de cena. Luz é muito legal colocar, porque é um negócio que sempre dá trabalho e você acaba tendo luzes diferentes para a depender do que você quer mostrar no seu resultado final, né? Então a luz um pouco mais colorida, um pouco mais branca, mais forte, mais fraca. Então são coisas que ajudam a mostrar que é uma escolha sua, né, para o resultado que você quer chegar. Então é acho que tudo verdade. isso é bem legal de colocar em apresentação de projeto no geral. E é gostoso, né, gente, ver a apresentação do pessoal, a ideia que o pessoal teve, quais foram os passos, né, que aquelas pessoas tomaram, as decisões. Cara, isso é muito bacana, eu gosto, me amarro em ver a apresentação que tem passo a passo, assim, sabe? Muito bom. Pode ajudar Anima, a achar umas soluções também, né? isso, anima a gente a querer modelar mais, sabe? A fazer mais. Exatamente. Isso aí.
Além disso, gente, na última semana a gente fez o resultado do último projeto da turma 10, que é a turma do Marcelo e do Renato, que inclusive foi a turma que começou a fazer umas apresentações assim, né? Tudo começou ali. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha nessa live de resultados, a Mari, da Miralumo, deu algumas dicas a respeito de apresentações em portfólio que são legais para todo mundo. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, não foi uma live muito longa, é algo que dá para investir o tempo e que vai ter um retorno legal para vocês. E que ela deu dicas que não precisa estar no projeto 5 para aproveitar, sabe? Vocês já podem começar a fazer isso desde já. Então, pode ser bem legal. Eu assisti para pegar a dica. É. Mas de um jeito ou do outro é bom, vale a pena, porque também vai mostrando um pouco da nossa apresentação, do pessoal da outra turma, que eles também mandam muito bem, né? Então já ajuda que você já vê umas coisas assim, sem ter que ir lá procurar uma pessoa para abrir, procurar link. Então é um compiladão legal de ver. Pegando o link aqui. Eu acho que é esse. É isso. Eu espero que tenha copiado corretamente. Aí, breve. Mandou? Eu tava procurando. Eu fui pegar também no. Eu entrei no YouTube pra pegar. Porque eu não tinha o link na mão. E uma coisa que eu tenho muito comigo, uma fala do Rodolfo, que ele sempre, como ele falou, tipo, até ele assiste uns reviews que não é nem da arte dele, ele nem submeteu o rolê, ele vê, porque daí ele também absorve isso para coisas futuras, sabe? Eu lembro que eu acho na maratona de verão que ele fez um feedback, acho que foi com o Rafa Souza, né? Que ele foi, né? Uhum, foi. E aí ele, tipo, mandou bala, depois ajustou e a arte dele realmente ficou muito melhor, assim. E vocês percebem, assim, que, tipo, né? Turma 12 é uma maquinazinha de produzir e... Cara, eu pisco, tem 300 mensagens e aí eu penso, meu Aí nós Deus... gostamos de falar também, nós aqui Cara, É sim, verdade. e eu não reclamo não, tá? Tipo, outra pessoa que sou conversadeira que só... eu gosto de ter, tipo, de ver bastante, né? Que é uma coisa que eu também repito muito para as outras pessoas, é que pra gente é muito importante acompanhar o processo de vocês, sabe? Eu sinto muita satisfação quando vocês vão entregando os projetos e a gente vê o dia a dia, a evolução de vocês por semana. E então, quando entrega assim, a gente sente que a gente teve a nossa pontinha, assim, sabe? E também que a gente fica realizado de ver vocês entregando. E quando tem muita gente que acaba ficando no processo, a gente não, pega na mão, a gente continua. Mas é importante realmente a gente estar ali, estar presente, sabe? E ajuda a gente, principalmente em dias ruins, porque eu acho que todo mundo tem os seus dias ruins, né? Então a gente precisa encontrar força na nossa comunidade mesmo. Acho que Ai, é isso. adorei. Eu mandei também aqui, gente, o resultado da turma 11 do Projeto dos Planetas, que foi com a Marcela. Ela deu alguns pontos muito legais também sobre composição, principalmente, e sobre finalização, que é a parte na qual ela é especialista, inclusive. Então, Mi, dá uma cita olhadinha aí também que é bom. cita aí aonde a Marcela trabalha e aonde que a Marcela trabalhou. Ai, Com gente, que a Marcela trabalhou. Hum. eu não tinha nem roupa. Nossa, nervoso. Muito nervoso. A Marcela trabalha na UETA, gente. Sabe que fez O Senhor dos Anéis? Então, ela é sênior na Avatar. UETA, entendeu? Ai, meu Deus. Ela já trabalhou na Industrial Lighting Sacanagem. Eu acho esse nome de empresa muito bonito, sabe? E LM, então, mas tudo. Então, assim, trabalhou no Game of Thrones, né? Gente, não, Ah, é passou. verdade, é Pode o criticar short Game mais. of Thrones, mas assim, a menina trabalhou no Game of Thrones, sabe? Tá É, permitido criticar, mas você tem que reconhecer. sim. Sim. E principalmente que é uma das cenas mais bonitas, né? Que é a Daenerys subindo e tal. É maravilhoso. E também, né,
repassando assim que a gente sempre tenta trazer essas pessoas para que vocês se aproximem mais, vendo o que é possível, tipo, trazendo mulheres na indústria, brasileiros fora também, então, para ver que tipo, a gente tem muitos caminhos possíveis, sabe? Ampliar também a percepção de vocês que, tipo, tem chão e tem muita coisa para ser feita. Vamos que vamos, gente. Sim. É isso aí, gente. Alguém tem mais alguma questão? Alguém precisa de mais algum insight? Questões, Quero agradecer de coração vocês toparem vir aqui com a gente. Agradecer a Anson e Mi também por, tipo, a gente, né, conseguir fazer essas coisas acontecerem. Agradecer vocês também, Turma 13, por, né, vocês disponibilizarem um tempinho de vocês. A gente sabe que foi em cima da hora. A gente pede perdão e na próxima a gente vai tentar fazer isso de uma forma não tão corrida, tá? E obrigada. Valeu, Ai, gente. imagina, obrigada por chamar Agora, nós. ó, É vai, bom, ó. é bom É, que aí agora agora a cabelo. gente, a Agora gente, deu, agora a gente já viu o nome do pessoal aqui, eles já viram nosso. Agora eu posso entrar lá nas thread deles e Vai, Camus, dar vai. like nas olha. coisas. Adoro. Mas é isso aí. Muito obrigada. Vocês são maravilhosos. A gente tem muito orgulho do trabalho de vocês e a gente é muito feliz por poder participar um pouquinho dessa trajetória. E continuaremos por aqui, gente. Quem quiser, quem tiver novos direcionamentos para o trabalho, tragam para a gente. Quem já tiver encaminhado, continuem trazendo para a gente. É muito importante vocês sempre terem esse contato, porque a gente pode ajudar vocês a perderem o medo de testar também, sabe? Porque isso é uma coisa muito difícil, a gente sabe que é difícil. Eu tive muita dificuldade com blocagem no começo, gente. Muita. Eu me bati muito para entender que eu tinha que fazer a porra da blocagem, sabe? É um negócio que demora para entrar na cabeça da gente, porque a gente é cabeçuda, a gente acha que a gente vai conseguir fazer o negócio estapafúrdio do nada, do zero. Não é, tudo é um processo. Então a gente precisa só perder o medo. E tá tudo bem. Exatamente. E calma que todo mundo é iniciante, tá? Então a gente aprende junto e a gente tá aqui para melhorar uns dos outros também. Tipo, é isso, gente. Estudar é pra sempre, gente. Sim. É Não sim. tem parada isso aqui. Então, a gente tá sempre junto. É isso que importa. Então, isso, né? Beijos, nenéns. Agora de Beijos. dois. Agora sim, Deu. ó. Beijos. Prazer. Acho que assim é mais fácil, gente. É. Assim é certeza. Obrigada mais uma vez. Valeu, gente. Beleza, Boa aí. Tchau, noite. tchau. Beijo, Boa gente. noite. Beijo. Ah. Boa noite.